Irmãos, o conceito de descanso nas Escrituras, ele passa por 3 etapas distintas, podemos chamar assim. O descanso, a primeira vez que ele vai aparecer na Bíblia, ele aparece lá em Gênesis capítulo 2, no verso 2 a 4, especificamente, quando lá no texto o Senhor mesmo, descrevendo essa realidade, ele fala ao povo as seguintes palavras. Lembre-se que ele diz assim, Gênesis capítulo 2, a partir do verso 1 ele diz: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia. Então, é a primeira vez que o termo descanso ele surge na Escritura. Então, Deus tendo completado a sua obra, ele entrou no descanso. Então, esse conceito de descanso, ele parte no primeiro aspecto para o fato de que o descanso é de Deus, não é o descanso do homem, entende? Ele entra no descanso, é o seu descanso, é o descanso de Deus. Um outro elemento interessante que o texto de Hebreus nos ensina é que ele fala do descanso como sendo também algo que diz respeito à própria terra prometida. Você vai lembrar disso, irmãos, no texto sagrado. Por exemplo, quando se fala acerca de Josué, lá no texto de Josué, no capítulo 22, no verso 22, se você não se cansar de ler esse texto comigo, Josué 22, verso 22, ele diz assim, preste bem atenção no que diz a Escritura Sagrada. Josué 22, 22 diz assim: o poderoso Deus, o Senhor, o poderoso Deus, o Senhor, ele sabe, Israel mesmo saberá. Desculpa, eu li 22, só um momento, por favor. 22:4, desculpa, irmão, 22:4, li errado. Capítulo 22, verso 4, diz assim o texto: tendo o Senhor vosso Deus dado repouso a vossos irmãos, como lhes havia prometido, voltai-vos, pois, agora, e ide-vos para as vossas tendas. Veja, tendo o Senhor Deus dado repouso, dado descanso. Essa palavra, ela é usada em Hebreus, no capítulo 3, para descrever o fato de que Israel, não tendo crido no Senhor, não entrou no descanso. Então, o que é o descanso ali? É a terra prometida. A terra prometida. O descanso é o lugar onde eles vão habitar, uma terra prometida. Lembre-se, então, que o descanso em Gênesis, no capítulo 2, é o lugar onde Deus habita, podemos dizer, ele entra no descanso, ele termina a sua obra e ele descansa. No segundo momento, nós vamos aprender que o descanso é a terra prometida, um lugar onde o povo encontrará repouso completo. Essa é a imagem que nós temos, isso especificamente no texto de Hebreus. Por exemplo, se você voltar comigo no capítulo 3 do livro de Hebreus, irmãos, você vai encontrar, por exemplo, no verso 18 e 19, e contra quem jurou que não entraria no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Aqueles que não entraram na terra prometida, que ele chama aqui de descanso, não entraram por causa da incredulidade. Mas agora, perceba, agora, o autor, ele vai nos levar para um outro patamar do conceito de descanso. Volte comigo, por favor, no capítulo 4, irmãos, e perceba como ele vai progressivamente manifestando esse princípio. No verso 3 ele começa: nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Quem não vai entrar? De novo ele está citando aqui o Salmo de número 95. Mais uma vez, ele fez isso no capítulo 3, ele faz isso agora também no capítulo 4. E é porque esse tema é recorrente. Eles não entrarão no meu descanso. Veja o que diz o Salmo 95, a partir, irmãos, do versículo 7. Ele diz assim: ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto,
e ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Quem está falando isso aqui? Davi. Quem escreve o Salmo 95? Davi. Veja bem, quando ele usa Davi, irmãos, ele vai agora conectar os pontos. Vamos lá. Venha comigo, por favor, no mesmo texto de Hebreus, capítulo 4. Ele diz assim: embora, no verso 3 ainda, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. Pronto, o mundo foi feito e Deus então, ele descansa da sua obra, da sua criação. No versículo seguinte, veja lá comigo, e novamente, veja, Deus falou ali em Gênesis capítulo 2, e novamente ele vai falar, e novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Salmo 95, versículo 11, ele cita mais uma vez: visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, Salmo 95, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Vamos lá, criação, Davi. E onde está Josué aqui? No verso 8. Preste atenção. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso. Que descanso? A terra prometida não é o descanso? Não é esse conceito de descanso, a terra prometida? Se a terra prometida fosse o descanso, por que Davi falaria acerca de outro descanso? Você percebe aqui? O que ele está fazendo, irmãos, é conectando os pontos. Josué deu descanso ao povo, mas o descanso que é a terra prometida não é o descanso final, porque se fosse, não haveria necessidade de falar de um outro descanso. O que Deus está dizendo por meio de Davi, veja no verso 8, ora se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria, esse falaria aqui não se refere a Josué, se refere a Davi, tá certo? Não é Josué que está falando, é que é Davi. Se Josué tivesse dado descanso, Davi não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Que outro dia, irmãos? Como é que eu sei disso? O autor está extraindo isso do Salmo 95, verso 11. Jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Esse descanso não era o lugar onde eles deveriam habitar em último lugar. E aí vem a conclusão imediata, veja só o texto, portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Deixa eu colocar aqui o seguinte dado interessante no texto, irmãos, para nós podermos fechar esse argumento. Primeiro, você percebe que o conceito de descanso, ele vem da criação, ele vem da entrada na terra prometida, e ele fala de um lugar que é superior à terra prometida, onde eles vão habitar, que ainda não era aquele local. Certo? É o que o texto está dizendo. Ora, ainda resta um repouso para o povo de Deus. Ainda resta um repouso. Lembre-se que o verso 3 começa dizendo, nós porém que cremos,
entramos no descanso. Mas ainda resta um repouso para o povo de Deus. Ainda resta um repouso. Que descanso é esse? Aqui vem um elemento importantíssimo, irmãos. Todas as vezes que a palavra descanso aparece nessa sessão, né, todas as vezes, aqui sem nenhuma, com uma única exceção, eu vou dizer assim, né? A palavra, né, a palavra grega, e aqui é importante só frisar, katapausis, é um termo grego que se refere a esse conceito de descanso. Esse é o termo comum na língua grega para falar do descanso. Só que no verso 9 acontece algo bem interessante. Resta um repouso. E a palavra repouso aqui, literalmente em grego é sabatismos. Não é mais a mesma palavra. Ainda resta um repouso para o povo de Deus. Você tem uma ideia, irmãos? Existem versões que traduzem essa expressão assim: resta um repouso sabático. Seria essa a melhor tradução. Ainda resta um repouso sabático. Enquanto todos os outros termos no texto usa a mesma palavra, aqui ele vai fazer uma mudança interessante. Ainda resta um repouso sabático para o povo de Deus. Que repouso é esse, irmãos? Se nós já estamos no descanso, que descanso é esse que ainda resta para nós? Que descanso é esse que ainda resta para nós? E aí você vai perceber, irmãos, que o que ele está se dirigindo é literalmente o novo céu e a nova terra. O que ele está descrevendo aqui é a eternidade. O que ele está falando aqui é do lugar onde nós nunca mais teremos fadiga, cansaço, pecaremos contra o Senhor, nunca mais. Ele está descrevendo um local onde a Escritura descreve como céu, o lugar onde nós viveremos para sempre. Chama a nossa atenção, por exemplo, irmãos, que no verso 12, que é o texto que não vamos explorar hoje, vamos fazer isso no próximo domingo, se Deus permitir, ele vai dizer: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. E aqui ele vai descrever o poder da palavra para esse propósito. E aí veja o verso 14 agora, como elemento último. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus. Quem que adentra os céus? Jesus Cristo. E aqui o grande ponto que nós vamos ter que entender, irmãos, é que assim como Deus, tendo completado a sua obra, ele descansou, Jesus Cristo, tendo completado a sua obra, ele também descansa. Preste bem atenção nisso. Ele adentra os céus. E para onde é que nós iremos? Lembre as palavras de Cristo: onde eu estou, também vós estareis comigo. A imagem é clara: o Senhor, nós estaremos com Ele por toda a eternidade. Ainda resta um descanso para o povo de Deus. Ainda resta um repouso para o povo de Deus. Esse repouso, certamente, diz respeito à eternidade. Então, esses 3 pontos iniciais, podemos dizer: o descanso, você tem o conceito na criação, você tem o conceito da terra prometida e você tem o conceito da própria eternidade. Certo? E como é que se fazia, como é que se marcava isso? Veja o termo, sabatismo, isto é, a guarda do sábado, do dia do Senhor, como era feita no próprio Antigo Testamento. É exatamente o mesmo princípio. Eles tinham um dia em 7 em que eles reservavam para o culto ao Senhor, onde estaria manifestado ali a comunhão dos santos e a presença gloriosa de Deus, refletindo ali a própria eternidade, quando estaremos com Ele para sempre, adorando o seu nome. Essa é a imagem que nós temos aqui. Segundo ponto importante, irmãos, que nós vamos começar a perceber, é que, veja,
como Deus, na sua sabedoria, Ele nos instrui no modo como Ele age. No modo como Ele age. Como é que Ele age? Lembre-se que o primeiro conceito de descanso vem então na criação. O texto vai dizer abertamente, no verso 3, quando diz assim, ele diz assim, ou melhor, ainda no versículo 4, né? Porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. Então, ora, por que Deus não fez o mundo em um único dia? Por que Ele não fez tudo em segundos? Por que Ele fez em 6 dias e descansou no sétimo? Porque Deus, irmãos, a minha pergunta que nós podemos fazer, por que Ele não criou o homem e a mulher no mesmo dia da mesma forma? Ele faz todas as coisas para nos instruir, para nos ensinar. Ele faz em 6 dias, para que você entenda que esse é o padrão que será para toda a humanidade. 6 dias nós vamos trabalhar e um dia nós vamos descansar. O 7º dia, diz o texto sagrado. 6 dias e no 7º dia nós vamos descansar. Porque Deus não tirou Israel do cativeiro egípcio e o transportou imediatamente para a terra prometida? Porque por 40 anos os conduziu no deserto para ensinar o processo. Irmãos, um padrão muito claro de que estar no Senhor é perseverar no Senhor. Esse é o caminho. Lembre-se, por que essa carta foi escrita, irmãos? Preste atenção. Foi escrita por causa que alguns irmãos que eram judeus e queriam voltar às práticas do antigo judaísmo. E o que eles começaram a fazer? O que eles começaram a planejar ou pensar no caminho de volta para que eles pudessem retornar? Eles começaram a se apegar às estruturas judaicas, ao sistema sacrificial, ao conceito da terra prometida. Olha, nós já estamos na terra, a Canaã é nossa, o Senhor, nós já temos o descanso, não há nada mais do que esperar, esse é o nosso alvo último. Como muitos imaginam ainda hoje, que o fim da história de Israel é entrar numa terra prometida aqui na Palestina. Perceba que esse não é o princípio do ensino que o Senhor estabelece aqui em hipótese alguma. Ele vai mostrar, irmãos, que o propósito do Senhor é fazê-los, libertá-los e fazê-los perseverar até o fim. Não é à toa, irmãos, que em Hebreus, no capítulo 6, queria que você abrisse esse texto comigo, por favor. Hebreus, no capítulo 6, o mesmo autor vai dizer assim, irmãos, a partir do verso 9: quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós, mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza de esperança, da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daquele que, pela fé e pela longanimidade. Veja o termo, irmãos. E outra tradução vai colocar pela fé e pela paciência herdam as promessas. Como é que eles herdam as promessas? Pela fé e pela paciência. Longanimidade. O apóstolo vai dizer em outro momento, ele saiu do nosso meio, porque não era um dos nossos.
nós vamos perseverar até o fim. Nós já estamos no descanso, mas ainda resta um descanso. Nós já estamos em Cristo, mas ainda resta a última salvação. Essa é a certeza que nós temos na Escritura Sagrada, irmãos. Dessa forma, então, quando nós olhamos para esse conceito pedagógico que Deus estipula em fazer o mundo em 6 dias e entrar no descanso no 7º, em tirar o povo do cativeiro em 40 anos, colocá-los em Canaã, do Senhor ter nos salvado em Cristo e nos fazer caminhar por um tempo até entrarmos na Canaã celestial, isso é parte de uma convicção que nós temos de que a nossa pátria não é aqui. De que o nosso descanso último não está aqui, nesse mundo. Isso então nos ensina outras coisas tão preciosas, irmãos, como Paulo escrevendo aos Colossenses, dizendo: olhai para as coisas lá do alto. Preste atenção nas coisas lá do alto e faça morrer a vossa natureza terrena, prostituição, imoralidade, mentira, engano. Faça morrer a sua natureza terrena. Olhando para o lugar onde você vai habitar, olhando para onde você irá em Cristo, viva hoje, preparando-se para aquele dia, e o Senhor vai exatamente fazendo isso conosco. Essa jornada, irmãos, ela é tão preciosa, que o Senhor marca um dia na semana para fazermos isso que nós fazemos aqui. A maior reunião de todas as reuniões que você possa imaginar nessa terra. Você tem alguma reunião importante essa semana? Não tem, irmãos. Essa é a mais importante. Deixa eu descrevê-la para vocês. Deixa eu descrevê-la para vocês. No mesmo texto de Hebreus, no capítulo 12, por favor. As palavras do autor são suficientes para nós, nesse particular. No capítulo 12, verso 18, quando ele contrasta o Monte Sinai com o Monte Sião, que é a igreja do Senhor, hoje no Novo Testamento, ele então diz assim: ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, ao clangor da trombeta, ao som de palavras tais, que quando ouviram, suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tendes chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolado nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete, dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso,
recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Diante dessa assembleia, diante desse Deus, é que nós nos reunimos. Aqui, irmãos, nós temos a perfeita percepção no texto de que ainda resta um repouso para o povo de Deus. E como é que nós podemos pensar assim? Então, vamos voltar ao primeiro aspecto, quando analisamos dividimos aqui o conceito de descanso em 3 partes. O dia em que Deus criou o mundo e entrou no descanso, os 6 dias, e ele entrou no descanso. Depois o descanso como a terra prometida e o descanso como a eternidade. Então vamos pensar aqui, nós estamos em Cristo. Por que Israel guardava o sábado, irmãos? Por que eles guardavam um dia na semana? Porque eles aguardavam a entrada no descanso. E quando eles entraram ali, eles deixaram de guardar o sábado? Não, por quê? Porque não era aquele o descanso último, ainda havia um descanso para que eles adentrassem. Exatamente isso que acontece conosco. Por isso, ainda resta um dia para ser guardado. E aí eu começo a pensar com vocês, irmãos, aqui no versículo 9 e 10, o texto que eu citei, dizendo, portanto, resta um repouso. Lembra que essa palavra repouso aqui significa um repouso sabático, não é? Ainda resta um repouso sabático para o povo de Deus. E esse repouso, então, é a eternidade. E aqui o verso 10, então, diz, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Como Deus das suas. É aqui onde entra o embate de interpretação desse verso de número 10, irmãos. Aqui entra o embate, não é, acerca desse versículo 10. A quem se refere esse verso 10? Lembre-se que em todo tempo aqui, o autor da carta aos Hebreus, quando se dirige à igreja, ele fala para o povo, isto é, não é? Ele se refere sempre no plural. Veja como começa o verso 1 do capítulo 4. Temamos, portanto, irmãos. Veja quando ele vai se referir no verso 11. Esforcemo-nos, pois. Mas no verso 10, em particular, ele usa o verbo no singular. É claro que aqui literalmente, nós podemos dizer, irmãos, que pode passar a imagem de que se refere a alguém ou qualquer pessoa, mas ele especificamente muda o tom do texto. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Isso ele se refere ao povo ou a alguém que não é o povo em particular? John Owen, irmãos, ele crê que aqui a referência é a Cristo. E me parece muito óbvio, e eu entendo que é até plausível essa tese de John Owen, que é a Cristo. Porque no verso 14, que nós já lemos, do mesmo capítulo 4, ele diz, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Ele se refere a Cristo, aquele que adentrou o descanso eterno. Não feito por mãos humanas, mas os céus, ele adentrou os céus. Então, o que ele está dizendo aqui, John Owen, é o seguinte, ele usa aqui alguns argumentos para entender que a referência é a Cristo e não a Israel. Primeiro argumento, ele diz, é a comparação imprópria entre as obras e o descanso do crente com as obras e o descanso de Deus. Não é correto comparar as obras pecaminosas e a autojustiça de pecadores com as obras de criação de um Deus santo. Seria estranho.
Richard Gaffin, comentando esse texto, diz assim, irmãos, essa interpretação, não parece perceber a incongruência dissonante de se fazer um paralelo direto e, portanto, positivo entre as ações pecaminosas do homem e as obras de Deus. Será que podemos encontrar, diz Gaffin, no Novo Testamento, outra abordagem, ainda que remotamente, a ideia de que o arrependimento de obras mortas seja análogo ao descanso de Deus, de sua obra da criação? De fato, ele continua, será que é exagero dizer que tal associação é uma impossibilidade gritante para qualquer escritor do Novo Testamento? Imaginar que o autor aqui está comparando as obras mortas dos homens com as obras de Deus. Em que sentido as nossas obras nos levam ao descanso? Em que sentido as obras de Deus levam ao descanso? Ele trabalhou e entrou no descanso. Em que sentido eu trabalho e entro no descanso? É a lógica dele. Não é correto comparar a obra de um pecador com a obra de Deus, também é impróprio comparar os dois descansos. Referindo-se ao descanso de Deus, o escritor está se fundamentando em Gênesis. O descanso de Deus não foi apenas um cessar de atividade específica, mas também um feliz contemplar de sua obra. Quando o crente descansa de suas obras, não é um descanso de contemplação e deleite, mas sim um rompimento abrupto com o pecado. Quando eu descanso das minhas obras, eu rompi com o pecado. Deus, quando descansa em suas obras, ele se deleita no que ele fez. Portanto, não é correto fazer um paralelo entre o crente descansar de suas obras e Deus descansar das suas. Isso nos leva, então, irmãos, a um outro argumento, e o último argumento, eu diria, nesse ponto. O escritor descreve o descanso que já está completado. Mas no versículo 11, ele deixa muito claro que a responsabilidade de entrar no descanso é do crente. Veja que complexidade. No verso 10 ele diz, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. Ora, se eu já estou no descanso, como é isso? Né? Já começamos a participar do descanso de Deus, sim, é fato, mas não entraremos plenamente naquele descanso enquanto não formos glorificados com Cristo no céu. Por isso, verso 14, ele entrou, ele adentrou os céus, literalmente. Por que a relação com Cristo é tão importante aqui, irmãos? Para que você entenda a razão da mudança. Você vai lembrar, e aqui eu queria que você pegasse o seu boletim mais uma vez, na capa do nosso boletim, bem na capa, você vai perceber aí o parágrafo 7º, né, da leitura da confissão que fizemos hoje. E você vai perceber o seguinte detalhe: desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, esse dia foi o último dia da semana. E desde a ressurreição de Cristo, foi mudado para o primeiro dia da semana, dia que na Escritura é chamado domingo, ou dia do Senhor, e que há de continuar até o fim do mundo como sábado cristão. O que é que ele está dizendo aqui na nossa confissão? Que nós guardamos até a ressurreição de Cristo o 7º dia, e depois da ressurreição de Cristo, nós guardamos o primeiro dia da semana. Que lógica esse texto nos ensina aqui? Voltemos então para o verso 10, para entendermos o que está acontecendo aqui. Primeiro entenda, irmãos, descanso não é não trabalho, é um outro trabalho. Deus não cria mais depois do 6º dia da criação. Não porque Ele não tem poder de criar, é porque na sua sabedoria Ele determinou fazer todas as coisas em 6 dias. E o que Ele faz então no 7º dia? Ele governa soberanamente toda a sua criação. Ora, lembre-se, Jesus Cristo diz, o Pai trabalha e eu também trabalho até hoje. Jesus Cristo descreve assim.
O sentido, então, não é não trabalhar. O descanso não é não trabalhar. O descanso é um outro trabalho. Repito, descanso não é não trabalhar, descanso é um outro trabalho. E aqui, então, nós temos um outro elemento interessante. Veja só, olhando para o próprio texto que nós temos diante dos nossos olhos, irmãos. Aqui, Deus, então, cria o mundo em 6 dias e descansa no 7º. Quando ele terminou, ele entrou no descanso. Aí vem a segunda parte. Aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Como é que Cristo descansa das suas obras? Que dia a obra é completamente concluída, irmãos? Quando ele vence a morte no primeiro dia da semana. Nada mais é necessário. Nada se acrescenta à obra da redenção, nada mais. Ressurreto Cristo dentre os mortos, toda a obra está pronta. Algum tempo depois, ele adentra a eternidade, declarando abertamente que tudo aquilo que ele fez foi recebido pelo Pai. Eu fiz questão, irmãos, de dar uma olhada anteriormente. Eu queria que você olhasse comigo lá em Mateus, no capítulo 27, por favor, venha comigo, que descreve o momento da crucificação de Cristo. É algo belíssimo, irmãos. Lembre-se que no dia que o povo foi liberto do cativeiro, lá em Êxodo, a última praga antes da 10ª praga, isto é, a praga de número 9. Sabe que praga foi? Trevas. Depois foi a morte do primogênito, a 10ª praga. E aí veio a morte do cordeiro. Havia trevas ali. Lembre-se que na criação, como começa a criação? Havia trevas sobre a face do abismo, e Deus disse: haja luz, e houve luz. Na criação, na redenção, a mesma coisa. Volte comigo lá para Mateus 27, por favor. Você vai encontrar a partir do versículo 45, diz assim: desde a hora 6ª até a hora 9ª, houve trevas sobre toda a terra. Que imagem impressionante. Por volta da hora 9ª, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo embebido de vinagre, colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Perceba, irmãos, é um abalo cósmico. A criação, ela é abalada. Porque a morte de Cristo, irmãos, lembre-se, não é, ele morre pelos meus pecados, mas ele também vai restaurar o cosmos. Sabe por quê? Ele leva na sua cabeça uma coroa de espinhos. Traga à sua memória o texto de Gênesis, quando Deus disse: produz a terra cardos e abrolhos como maldição. Ele leva sobre sua cabeça cardos e abrolhos, isto é, ele leva a maldição da criação. Ele leva sobre si, ao morrer, a luz, o sol não dá a luz. A terra treme, a rocha fende.
Mas a glória vem aqui. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Eu poderia imaginar que ressuscitar quando ele ressuscitasse. Você vai lembrar de Hebreus 2, na sua morte, ele destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. A morte tira, a sua morte tira da morte os seus. Um exército vai sair. Um povo, uma nova humanidade que nasce de Cristo, vai nascer e viver nesse mundo para a glória dele. Ao terceiro dia, ele ressurge dentre os mortos. É tão glorioso esse momento, irmãos, que aqui eu preciso ir para João, no capítulo 20, por favor. Eu preciso que você venha comigo para um outro evangelho. João, capítulo 20. A ressurreição de Jesus Cristo. Perceba se não é imediatamente assim que eles entendem o dia do culto ao Senhor. Verso 1 do capítulo 20, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro. Deixa eu lhe dar um detalhe interessante do texto grego. Você sabe que essa palavra aqui, primeiro dia da semana, se refere é a palavra sábado, irmãos? É a palavra sábado. É por isso que os adventistas, eles entram em questionamentos com essa leitura nossa, porque eles dizem, veja, aqui é sábado, não tem nada a ver com domingo. É porque o problema nunca foi a palavra sábado. O problema é que esse é o sábado cristão. Pode ser o domingo, mas é o sábado cristão. Por isso, o autor da carta aos Hebreus vai dizer, ainda resta um repouso sabático para o povo de Deus. E ele usa o termo sabático para referir-se à própria ressurreição e glória de Cristo, que é um repouso, que é um descanso. É por isso que a nossa confissão vai chamar o sábado cristão. O sábado cristão, que é o descanso cristão. Não é o descanso dos judeus, é o descanso cristão. E aí ele diz assim, preste atenção comigo, irmãos. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida no primeiro dia da semana. Agora veja comigo no verso 19, ao cair da tarde daquele dia, isto é, do primeiro dia da semana, o primeiro dia da semana, trancados as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. Alguém pode dizer, mas isso aqui era o mesmo dia, então eles estavam com medo do mesmo jeito. Então vamos para o capítulo 20, verso 26. Passados 8 dias, verso 26 do capítulo 20. Passados 8 dias, você entende, irmãos? Eles voltam a se reunir no outro domingo. Imediatamente, aquele que entrou no descanso, esse é o dia em que nós descansamos como igreja. E aqui, irmãos, não é apenas uma declaração, se eu posso dizer a vocês, não é uma mera declaração neotestamentária, uma declaração do Velho Testamento. Não se canse de abrir a Bíblia comigo ainda, estamos chegando ao fim. Levítico capítulo 23, por favor, abra sua Bíblia comigo. Levítico capítulo 23. Preste atenção na leitura. Esse capítulo 23, ele descreve, irmãos, as festas de Israel, todas elas.
E todas essas festas, elas têm diretamente uma relação com a questão da obra da redenção. Então, por exemplo, capítulo 23, você vai ver no verso 4. São estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações, que proclamareis no seu tempo determinado. No primeiro mês, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. O que é exatamente a Páscoa do Senhor, irmãos? Como é que o Novo Testamento celebra esse dia? Como é que Cristo institui a Santa Ceia no dia da Páscoa? Ele é o Cordeiro que morre pelos nossos pecados. Como é que Paulo escreve aos Coríntios, na primeira carta, combatendo o pecado de imoralidade no meio da igreja, quando ele diz assim: Cristo é o nosso Cordeiro pascal. Aí vem a segunda festa, as primícias. O que são as primícias, irmãos? Quando as primeiras folhagens da colheita vinham, eram oferecidos aos sacerdotes, eram oferecidos pelos sacerdotes a Deus. As primeiras folhagens era o que é chamado de uma oferta movida diante do Senhor. Eram as primeiras folhagens. O que significa isso? Que quando eles ofereciam essas primeiras folhagens, eles estavam dizendo: porque veio primeiro, virão todos os outros. Porque o fruto saiu, os outros virão após ele. Como é que Cristo é chamado no Novo Testamento? A primícia, as primícias dos que dormem. Perceba, por que nós ressuscitaremos? Paulo diz lá em Romanos, 1 Coríntios 15, porque ele ressuscitou primeiro. Ele é, literalmente, ele é a primícia, ele é o primeiro daqueles que ressuscitam. E nós ressuscitaremos com ele. Nós que estamos unidos a ele. E agora, veja o detalhe, irmãos, onde essa festa acontecia. Verso 9 de Levítico 23. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que vos dou e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. Que dia, irmãos? O primeiro dia depois do sábado. A oferta das primícias era no domingo. Qual outra festa? Pentecostes. O que é o Pentecostes? Descreve, irmãos, literalmente o Pentecostes, ele é a colheita. O que acontece ali em Pentecostes? Contareis para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão, até o dia imediato ao 7º sábado. São 7 sábados, 49 dias. Pentecostes, 50. O primeiro dia depois do último sábado, 49. O primeiro domingo após o último sábado. Sabe quando o Espírito Santo veio sobre a igreja? No domingo, no mesmo dia em que Cristo ressuscitou dentre os mortos. No mesmo dia. A igreja do Senhor nunca entendeu diferente essas verdades, irmãos. Nunca, jamais. Um historiador chamado Philip Schaff disse: esse é o começo da história do dia do Senhor, que até hoje nunca sofreu uma única interrupção em terras cristãs, exceto por um breve período de loucura na França, durante o reinado do terror. O domingo é aqui designado pessoalmente pelo próprio Senhor Jesus e é honrado por sua presença especial como dia da religião e culto público, e assim permanecerá até o fim dos tempos. Paulo escreve aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, verso 1 e 2, ele diz assim: quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia.
ele ordenou às igrejas da Galácia e à igreja de Corinto, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. Todo primeiro dia da semana, ajuntem as ofertas. Apocalipse capítulo 1, verso 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Achei-me em espírito no dia do Senhor. O dia em que o Senhor estabeleceu, como diz a nossa confissão, até a ressurreição de Cristo, era o sábado, da ressurreição até a sua volta, o primeiro dia da semana. O que faz o dia do Senhor, irmãos? Ele aponta. Ainda falta um dia. Ainda não entramos na glória do Senhor. Ora, se a nossa igreja fosse bem sinalizada, que não é, e tivesse placas em toda a região, Igreja Presbiteriana da Aliança, e as pessoas fossem guiadas por elas, por placas, Igreja Presbiteriana da Aliança à direita, reto, 100 metros. Quando chegasse aqui, não teria mais nenhum sinal, porque nós já chegamos no alvo. O domingo é uma declaração que nós ainda não chegamos na eternidade. Ele está dizendo, ainda falta um dia. Ainda falta um dia. Ainda falta um dia. Ainda precisamos atravessar o Jordão. Nós ainda chegaremos lá. Esse é o dia que o Senhor separou. Daí no final, irmãos, no último verso, Ele então nos encoraja e nos exorta, como Ele faz com tanta maestria, dizendo todas as vezes, esforcemo-nos por entrar naquele descanso. Como Ele faz no capítulo 6, até o fim, não desanime, até o fim, ainda falta o dia glorioso. Ainda falta, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência que vimos em Israel, que por causa da incredulidade ficou pelo caminho. Existem tantos princípios aqui, irmãos, eu quero destacar dois. Primeiro, você sabe o que acontece com a nossa alma quando nós nos afastamos do culto público? Incredulidade. Incredulidade. Porque nós somos guiados, irmãos, por valores externos. Nós ouvimos conselhos do mundo, seguimos pessoas que não temem a Deus. E logo, logo, não temos mais prazer na Santa Assembleia. Essa viagem que eu fui agora para Tucuruí, na minha cidade natal, que a gente vai ficando velho, vai ficando complicado essas coisas. E é bom voltar, é muito difícil. Sempre deixar os pais da gente, idosos, né? Sempre é dilacerante, Eu conversando com meu pai, estava falando no presbitério, meu presbitério de origem, que me enviou para cá, para o seminário. Eu ia com meu pai para a igreja, eu ia com ele todo dia de carro, e íamos conversando. E ele me contando
o dia da conversão dele. É uma história que eu não conhecia. Foi emocionante, uma viagem emocionante mesmo, bonita de ouvir. Ele me falando como ele era de fato um idólatra. Ele tinha um grupo de amigos, ele tinha pessoas que ele era muito chegado, e pessoas ímpias, né? E um dia um amigo dele, diferente dos outros amigos, o convidou para ouvir uma pregação em praça pública da igreja presbiteriana. Naquele dia o coração dele foi profundamente tocado pela pregação do Evangelho. E ele diz que o padre da cidade, que era extremamente muito amigo dele, ficou sabendo e mandou chamá-lo. Falou: Luiz, vem aqui, dê uma palavra aqui na igreja, tentando dar para ele alguma coisa para fazer na igreja católica. Vem aqui, fale ao povo. E aí ele disse, meu filho, quando eu cheguei ali, aquele não era o meu povo. Eu não me sentia mais membro daquela igreja. Não eram meus irmãos. Não servíamos ao mesmo Deus. A minha alegria é o povo de Deus. Que coisa impressionante, irmãos. Como pode a obra do Espírito em nós nos unir de tal maneira que ele diz assim: nós somos coparticipantes, nós somos irmãos em Cristo. Nós nos reunimos diante de um só Senhor, como irmãos em Cristo. Sabe que rejeitar isso, irmãos, é caminhar para a incredulidade. A Santa Assembleia. Jovem, os jovens do mundo são os seus melhores amigos. Cuidado, eles vão tragar você, eles vão destruir sua alma. Corra urgentemente para o meio do povo de Deus. Não há perfeição aqui. Não há perfeição aqui. Nós ainda não chegamos naquele dia. Ainda estamos nos esforçando para caminhar. E nós precisamos uns dos outros. Mas a segunda coisa que eu queria dizer a vocês, irmãos, esse é o dia que o Senhor criou. E nós, como Igreja Presbiteriana da Aliança, nós temos transgredido o quarto mandamento com tanta severidade, irmãos, que Deus não pode nos abençoar. Não pode. Deixa eu dizer o que é que ele promete se nós guardarmos esse mandamento. Isaías 58, por favor, abra sua Bíblia comigo. As palavras Isaías 58, verso 12 a 14, diz assim, ou melhor, desculpa, o verso 13 até o 14, ele diz: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Veja a promessa, irmãos, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor
o disse. Se deixarmos a transgressão desse mandamento, nós veremos a bênção de Deus sobre nossa casa, sobre a igreja do Senhor. Cada um de nós, irmãos, precisa ter a plena consciência disso. Como igreja presbiteriana da aliança, nós precisamos nos arrepender do que temos feito com o santo dia do Senhor. Urgentemente. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Nós te exaltamos, ó Deus, porque podemos, né, ouvir a Tua voz e sermos desafiados seriamente na dependência do Senhor, a uma vida que glorifica o Teu nome, que busca a glória do Teu nome, que tem prazer, ó Deus, em fazer a vontade do Senhor, em especial a guarda do quarto mandamento. Ó Senhor nosso, desperta a Tua igreja, desperta a minha vida, a vida da minha casa, a vida dos meus irmãos, para vivermos em submissão à Tua palavra, ó Deus, e podermos contemplar a glória e o louvor do Teu nome no meio da congregação. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus.